Olá pessoal, neste capítulo vamos falar de Álvaro de Campos, o heterônimo mais extrovertido que mais interagiu com Fernando Pessoa, aquele que mais se destaca e a quem o poeta cede a sua voz pública. Assim escreve o próprio Pessoa: pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida. Ele participou até do romance entre o poeta e a sua amada Ofélia Queiroz. O único que evolui, ou seja, que tem as suas fases. A primeira fase é a decadentista, a segunda, a futurista e sensacionista. A terceira fase é a intimista. Conforme o próprio Fernando Pessoa, Álvaro de Campos nasceu em Tavira no dia 15 de outubro de 1890, a 1h30 da tarde. Diz-me o Ferreira Gomes, e é verdade, pois feito o horóscopo para essa hora, está certo. Este, como sabe, é engenheiro naval por Glasgow, mas agora está em Lisboa em inatividade. Em outro trecho, Álvaro de Campos é alto, 1,75 m de altura, mais 2 centímetros do que eu, magro e um pouco tendente a curvar-se, entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português, cabelo porém liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu. Depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias, fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinou-lhe latim um tio beirão que era padre. Nesse capítulo, então, vamos apresentar essa primeira fase do heterônimo Álvaro de Campos, a fase decadentista, em que predomina o tédio, o cansaço e a necessidade de novas sensações, falta de um sentido e monotonia da vida e da fuga para as drogas, como era o caso do álcool e do ópio, daí o nome Opiário, o único poema que constitui essa fase. O poema tem 43 estrofes, decassílabos rimados num ritmo monótono, um vocabulário ora erudito, ora vulgar. Utiliza-se dos preceitos da estética decadentista, mas a ironiza e se auto-ironiza. Tudo isso reflete os momentos de mal-estar do poeta, seu cansaço da vida, do ser humano e da civilização. Enfim, o momento raso dessa multipolaridade do heterônimo. Vamos ao poema. É antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola. Eu vou buscar ao ópio que consola um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de bordo há de matar-me. São dias de febre na cabeça, e por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Por isso eu tomo ópio. É um remédio. Sou um convalescente do momento. Moro no resduchão do pensamento e ver passar a vida me faz tédio. Fumo, canso, há uma terra onde, enfim, muito a leste não fosse já oeste já, para que fui visitar a Índia que há, se não a Índia, se não a alma em mim? Eu fingi que estudei engenharia, vivi na Escócia, visitei a Irlanda. Meu coração é uma vozinha que anda pedindo esmola às portas da alegria. Gostava de ter crenças e dinheiro, ser vária gente insípida que vi. Hoje, afinal, não sou senão aqui, num navio qualquer, um passageiro. A vida sabe-me a tabaco louro. Nunca fiz mais do que fumar a vida. E afinal, o que quero é fé, é calma e não ter estas sensações confusas. Ah, que bom que era ir daqui de caída para a cova por um alçapão de estouro. A vida sabe-me a tabaco e ouro, nunca fiz mais do que fumar a vida. E afinal, o que quero é fé, é calma e não ter estas sensações confusas. Deus que acabe com isto, abra as eclusas e basta de comédias na minha alma. Apresentamos apenas algumas estrofes. O poema é datado de março de 1914. Ele foi escrito por Fernando Pessoa em 1915 para o primeiro número do Orfeu. Todavia, foi datado em março de 1914 para documentar, mistificando uma primeira fase de Campos. Ele é localizado no canal de Suez, a bordo, e dedicado ao senhor Mário de Sá Carneiro, outro escritor do modernismo, decadentismo português, talvez o maior amigo de Pessoa. Seu suicídio marcou muito ao poeta.
Mário de Sé Carneiro tem um romance chamado A Confissão de Lúcio que merece ser lido e estudado. Para terminar e sintetizar essa primeira fase de Álvaro de Campos, podemos tomar como exemplo o primeiro verso do poema. É, antes do ópio, que a minha vida é doente. É, sem dúvida, antes do ópio, sua alma já era doente. No próximo capítulo, apresentaremos a fase futurista de Álvaro de Campos. Até lá, espero vocês.